Saiu no lucro, hein, Ceará? Não jogou absolutamente nada, do meio pra frente, uma nulidade durante 90 a 95% do tempo. O Fortaleza criou as principais chances da partida, perdeu pelo menos umas duas oportunidades. Richard fez duas defesaças e assim, o Ceará tomou um gol aos 40 e tralalá do segundo tempo já. E empatou na reta final, já nos acréscimos, tornando a final ainda muito em aberta para o jogo da volta. Mas assim, saiu muito no lucro para o Ceará esse empate. Primeiro, o que me surpreendeu nessa partida foi o público, assim, um dos menores públicos da história do Clássico Rei dos últimos 10 anos. Inclusive, esse público de ontem, de 20 mil e tralalá torcedores, foi o menor público desde 2018. Então, assim, me chamou a atenção para uma final de Campeonato Cearense, um Ceará e Fortaleza, dois times na mesma divisão, confronto duríssimo, me chamou a atenção um público muito, mas muito baixo lá no Castelão. Não sei se foi pela fase dos times, não sei se foi pelo fato do primeiro Clássico Rei ter sido ridículo, não sei se foi por problemas de organizada, não sei exatamente, não sei se foi questão de ingressos, não sei exatamente o porquê um público tão baixo na Arena Castelão, mas vale a pena colocar aí como informação que foi o menor público desde 2018. E não só, é bom pontuar que os públicos desse ano no Campeonato Cearense de Ceará e Fortaleza, e até mesmo nos jogos de Copa do Brasil, o Ceará pegou o Primavera no Castelão, o Fortaleza enfrentou o Maguari no Castelão. Públicos ridiculamente baixos, tipo, não batia nem 12 mil, 15 mil direito na média, assim, muito fracos públicos mesmo. Isso aí me chamou a atenção bastante durante a partida. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi a escalação do Ceará e a do Fortaleza, pô. Eu olhei para a escalação com Richard no gol, Luizão na zaga, aí o Ceará pela primeira vez na temporada foi com 3 zagueiros, né? Luizão, Júlio César e Éder. Em nenhum momento da temporada, Mozart fez isso. Me chamou muito a atenção. Qual é o sentido disso, irmão? Tu ter colocado 3 zagueiros no jogo de hoje. Aí na lateral direita, Rafael Ramos voando. Ele coloca Alex Silva. Na lateral esquerda, ele mantém Fernando. Aí isso me chama a atenção. Primeira vez que ele vai com 3 zagueiros e ele tirou um dos melhores em campo no jogo contra o Primavera para colocar no banco e que vem fazendo uma boa temporada. Isso é que me chamou muito a atenção. Falaram que foi desgaste, né? Porque o Ceará jogou na quinta-feira contra o Primavera, um jogo da Copa do Brasil, e jogou ontem no domingo. Já o Fortaleza jogou na terça contra o Maguari. Teve um espaço um pouco maior para recuperar os atletas. Mas vamos lá, né? Desgaste no dia 2 de março. Aí se o cara não tem muita sequência de jogo, é por causa do desgaste. Aí lá no final da temporada tem que poupar por causa do desgaste. Pô, quando é que o jogador ele vai estar pronto fisicamente? Ele não tá nem no início, nem no meio, nem no fim. Tudo é questão de desgaste. Ou no início da temporada, pô, não jogou porque ainda é muito início, aí não tá tão preparado assim, não tem um ritmo de jogo muito forte ainda. Ou lá no final porque o jogador tá cansado e tem que ser poupado. É maluquice do futebol brasileiro, né? Mas enfim, Mozart achou que era o ideal, poupar vários atletas pro jogo de ontem, pela questão de desgaste no jogo contra o Primavera, né? Aparentemente foi essa a leitura. E me chamou muito a atenção, porque é um time totalmente desconfigurado. Aí você vai para uma dupla de volante que se manteve, Zanocelo e Lucas Lima. Na meiuca, o Ceará não teve meia, tá, gente? O Ceará foi com Mateuzinho na ponta esquerda, na ponta direita Pedro Henrique e de centroavante o Ceará foi com Wendel Silva. Bom, na titularidade eu concordo com o Mateuzinho e com o Wendel Silva 100%, Pedro Henrique ok, e chamou a atenção mais uma vez o Ceará indo sem nenhum meia atacante para essa partida, sendo que o Ceará tem Melk que pode fazer a função, o Ceará foi meio que no 3-4-3 para esse jogo, né? Tem um Juan Alano que pode exercer a função, mas Juan Alano nem figurou entre os relacionados para o jogo de ontem por causa de lesão. E Vina também nem figurou entre os relacionados no jogo de ontem por causa de lesão. Só que você tinha Mateuzinho que poderia exercer a função de meia atacante. Porque ele é meia atacante de origem, tá, gente? Só que ele é tão veloz e pode jogar também pela ponta que muitos treinadores acabam optando por ele nas pontas, aberto. E Mateuzinho ontem fez uma péssima partida. Assim como o Ceará, de modo geral, jogou muito mal, tá? Então, assim, isso é que me chamou primeiro a atenção. O Ceará primeiro foi com um time totalmente desconfigurado. O Ceará sentiu muita falta de um Alano ali por dentro do campo para articular melhor as jogadas. Sentiu muita falta de um Vina por dentro. Ou sentiu a falta de uma figura de um meio atacante naquela posição. Um Matheus Araújo que também está lesionado. Então o Ceará, de certo modo, deu muito azar de 3 jogadores da mesma função ficar lesionado para esse primeiro jogo do Clássico Rei.
Mas, mais uma vez, ainda assim tinha opções, né? Tinha Mateuzinho para jogar por dentro e você poderia deslocar Melk para uma ponta, ou colocar Melk de meia e Mateuzinho por uma ponta, ou colocar Fernando de titular e deslocar Mateuzinho por dentro. Então tinha possibilidade para manter o esquema tático, tá, gente? Não foi falta de opções no elenco não, porque Mozart tem do meio para frente para trazer ali uma variação tática mais interessante do que esse 3-4-3 aí que não funcionou bem em momento nenhum do jogo. Essa é que é a realidade. Só que não só a escalação do Ceará me chamou a atenção, como a escalação do Fortaleza também. O Fortaleza voltou ao esquema de 3 zagueiros, ousadia e alegria. Agora foi 3 zagueiros e 3 volantes, sem nenhum centroavante. Então assim, meu amigo, as escalações de Ceará e Fortaleza me mostraram, vai ser 0-0 esse jogo. E até os 40 do segundo tempo tava 0-0 e um jogo bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois venha aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Lógico, não foi pior do que o primeiro, porque aquele primeiro ali foi o pior clássico que eu já vi em toda a minha vida. O Fortaleza foi com o Breno no gol. Na lateral direita, Mailton. No trio de zaga, Brit, Gazal e Luan Freitas. Na lateral esquerda, Gabriel Fuentes. Na trinca de volante, vai Rodrigo Santos, Pierre e Lucas Sacha. E lá no ataque, Pochettino e Luiz Fernando. É meio que um 3-5-2/5-4-1/3-6-1. É mais ou menos por aí. Acho que com a posse de bola fica mais interessante colocar que o Fortaleza jogou meio que no 3-5-2. E funcionou melhor a estratégia do Fortaleza do que a estratégia do Ceará. Mesmo o Fortaleza ultimamente não utilizando essa formação tática, o Fortaleza já fez pelo menos 3-4 jogos com essa formação tática. Não com essas mesmas peças, mas o time, de certo modo, já jogou com essa formação. Então, já estava um pouco mais se encontrando dentro de campo do que o próprio Ceará, que nunca jogou num 3-4-3 até o momento na temporada, tá? Bom, quando a gente olha para o primeiro tempo e para a partida, nossa senhora, o jogo foi bem ruim, hein, gente? Meu Deus do céu. Partida como de modo geral. Esse Clássico Rei tá bem fraco, hein? Ultimamente, pelo menos o primeiro Clássico Rei, esse segundo, muito ruim. Mas tivemos uma finalização na barra. Os jogadores estavam empenhados. 9 minutos de jogo, sai a primeira finalização na barra, cabeçada de Brit. Um traco de massa no meio da barra, que Richard fez uma defesa com muita tranquilidade. Antes disso, teve um chute de fora de Mailton, teve um chute de Pochettino e o Fortaleza com mais volume no campo ofensivo. Tava com mais poder no meio campo do que o Ceará, que estava tentando se encontrar nesse esquema tático e jogando contra o Fortaleza, que estava até mais bem encaixado e que a saída de bola no jogo de ontem foi até melhor do que estava sendo nos últimos jogos. Eu já critiquei muito a saída de bola aqui do Fortaleza, que normalmente são saídas de bolas horrorosas. O Fortaleza, sempre que está submetido a uma marcação-pressão, sempre perde bolas no campo de defesa, gerando situação de perigo para o adversário. Mas ontem só falhou em uma oportunidade, já na reta final do primeiro tempo, mas acabou não dando em nada, tá? Bom, e o Ceará? O que é que o Ceará fez no primeiro tempo? No início, nada. E o que é que fez no meio? Nada. E o que é que fez no final do primeiro tempo? Rigorosamente nada. Fernando no apoio, nada. Alex Silva nem apoiava, também nada. Os meio-campistas, Zanocelo e Lucas Lima tentando articular uma coisa ou outra, mas não funcionou. Mateuzinho apagado. Pedro Henrique é um caso à parte, né? A arbitragem. Com 5, 10 minutos de jogo, o Pedro Henrique entra numa pesada praticamente na barriga de Gabriel Fuentes. Ou foi de Brits agora, não lembro. Foi de Gabriel Fuentes, né? E eu não entendi porque o péssimo árbitro Rodrigo Klein não deu cartão amarelo para Pedro Henrique. Ah, mas ele recolheu o pé, meu amigo. A partir do momento que ele abre muito o pé, ele já tá submetido a tomar cartão. E atingiu forte. Já era para tomar cartão amarelo. E ele não deu. Depois teve o lance de Pierre, meio que num tapa, aparentemente, no rosto, sem querer, querendo. No rosto de Zanocelo. O árbitro também não deu nada, assim, uma piada de árbitro, tá? Mas beleza. A única grande chance construída no primeiro tempo foi do Fortaleza, tá? Numa belíssima jogada, na recuperação de bola de Rodrigo Santos, lá no campo de defesa, ele consegue articular uma jogada de tabelinha rápida,
A bola cai por dentro, ele recebe o passe na ponta direita, distribui para Mailton, que atacou bem o fundo, atropelou Fernando o jogo todo praticamente, chega na linha de fundo Mailton e toca para trás. Finalização do Luiz Fernando, cara a cara. Marca da Cal, foi um pênalti com bola rolando e ele finalizou a bola para fora do Castelão. Era uma oportunidade clara de gol e única, inclusive construída em todo o primeiro tempo. E Mailton sempre participando da construção ofensiva do Fortaleza. Inclusive, ele foi o melhor em campo ontem, tá? Mais uma vez, o Fortaleza chegou com perigo aos 42, numa jogada de linha de fundo de Mailton, por cima de Fernando. Ele acha um cruzamento perigoso na grande área, mas acaba tendo um cruzamento interceptado. Boa jogada do Fortaleza aos 42. E foi só também, tá? Um primeiro tempo muito ruim, que só teve uma grande chance de gol do Fortaleza e Luiz Fernando perdeu um gol cara a cara. Aí engraçado foi Zé do Radinho lá, né? Ele falou que é tipster, que vai sair gol no primeiro tempo, mas com aquele enredo de jogo, com aquelas formações táticas, 3 zagueiros, 3 volantes, sem criação, sem quase que nada, tava claro que não ia sair gol. Inclusive, eu não vou negar pra vocês, eu nem vi, eu assisti o jogo hoje na íntegra, tá, gente? Assim, aliás, no pacote geral do jogo, na Gold, na velocidade 2x, né? E eu não tinha visto o placar do jogo. Eu sabia que tinha sido empate, né? Eu pensei que tinha sido 0x0, porque eu vi o primeiro tempo ridículo como foi esse. Eu pensei, rapaz, o jogo terminou 0x0. Time criando pouco e tal, sem nenhuma perspectiva de sair gol. Eu pensei, o jogo terminou 0x0, velho. Aí daqui a pouco, durante o jogo, eu fui dar uma pesquisada Ceará e Fortaleza pra ver a questão do público, né? Aí eu vi, foi 1x1 o jogo. Eu, como é que saiu 2 gols aí? Porque eu já tinha passado assim no recorte de 30 do segundo tempo já, e o jogo não acontecia nada, absolutamente nada. Aí eu pensei, rapaz, como é que saíram 2 gols aqui, hein? 2 gols de bola parada, né? Bom, no segundo tempo o Ceará volta até melhor, tá? Tentando controlar um pouco mais a posse no campo de ataque, teve um chute de fora ali na lateral direita, se eu não me engano foi de Alex Silva, a bola pinga no gramado e Breno faz uma boa defesa, mas nada de chance clara, nenhuma grande defesa de Breno, nada do tipo. O Fortaleza vai colocando o Luca Priol no segundo tempo, coloca Ronald também, tira Rodrigo Santos, tira Pochettino que fez uma péssima partida, depois coloca o Lucas Emanuel, coloca também Luca Priol, que eu não entendo porque não recebe mais minutagem, ele só entra em reta final do segundo tempo para salvar a pátria, né? E só, porque ele não entra na titularidade, ele não ganha mais minutos entrando no segundo tempo da vida no intervalo, por exemplo, recebe poucos minutos até o momento na temporada, tá? Mas aí, meus amigos, o Fortaleza consegue achar um golzinho, tá? Já na reta final do segundo tempo, num cruzamento, adivinha de quem? Mailton, na cobrança de escanteio. Vou trazer aqui em tela para vocês o gol do Fortaleza na partida. Bonito cruzamento de Mailton, Lucas Gazal cabeceou a bola dentro da pequena área praticamente, Richard faz uma defesaça, no rebote, Lucas Emanuel crava e o Fortaleza faz 1x0, trazendo justiça para o placar, porque aos 25, Mailton criou mais uma boa chance para o Fortaleza. Ele acha um cruzamento na cobrança de escanteio e Brits de cabeça mete a bola no cantinho e Richard faz um milagre, defesaça. Ótima chance criada pelo Fortaleza e numa cobrança de escanteio de Mailton. As grandes chances criadas no jogo, todas saíram dos pés de Mailton, pô. Todas, sem exceção. Inclusive, o gol saindo no cruzamento de Mailton também. 40 do segundo tempo, irmão. Mas o Ceará conseguiu empatar a partida com um gol de Luca. O herói improvável que perde muitos gols e que não faz um bom início de ano, não. Mas meteu um golzinho de cabeça. Rafael Ramos ainda entrou, né, no segundo tempo, na lateral esquerda, inclusive improvisado. Ele achou um bonito cruzamento no primeiro pau. Luca se antecipou e desviou a bola no ângulo, fazendo gol de empate para o Ceará. Um placar, de certo modo, injusto pelo que foi o jogo, mas futebol é eficiência, a bola na casinha, o Ceará acabou empatando. Bom, jogo da volta, qual é a perspectiva? Cara, não sei. Quando a gente olha para análise de desempenho e tal, a gente vê um Ceará melhor na média, né? Só que no Clássico Rei não jogou nada no primeiro jogo e ontem também não jogou nada e merecia perder. Então, tá muito equilibrado, é muito no detalhe, um gol pra lá, um gol pra cá, decide o título. Não dá mais pra cravar que o Fortaleza chega como favorito no jogo da volta. Não chega, depois dessa atuação horrorosa, não chega. A não ser que Vina volte, Juan Alano volte e tal. Mozart coloca a formação tática que tá acostumado a jogar. Se o Ceará for um time mais completo, como normalmente é, e tiver os retornos de Juan Alano e Vina, sim, eu ainda acho que o Ceará é favorito e o mando do jogo da volta é do Ceará. Então, é um favoritismo, mas já diminuiu bastante esse percentual de favoritismo, porque o time não conseguiu se criar nos clássicos. Ponto. E fez um péssimo jogo ontem na média, tá? Bom, mas terminou empatado.
ninguém chorou, ninguém sorriu. Ficou um sabor amargo aí para o torcedor do Fortaleza, porque abriu o placar rápido, né? Rápido não, né? Abriu o placar na reta final e tomou um empate. E para o torcedor do Ceará, um sabor de mel, porque empatou um jogo que não jogou bem e depois de ter tomado 1-0 nos acréscimos já do segundo tempo, né? Bom, abraço para todos vocês, hein? Deixa o like aqui no vídeo, comenta o que vocês acharam, inscrição, sininho das notificações também. Tamo junto, valeu, gente!